A paz do Senhor a você e família. Outra vez vamos estar juntos, meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, a gente vai estar lendo um texto em Provérbios, capítulo 24, verso 11. Nos diz assim a palavra de Deus: livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes tirar. Queridos, dando continuidade ao nosso estudo sobre o porquê devemos evangelizar. Estamos no terceiro vídeo sobre esse tema. Lembre que lá na descrição a gente coloca por que devemos evangelizar 01, 02, esse vai ser o 03. Sempre que tiver 01, 02, 03 é porque sobre esse tema tem mais de um vídeo. Quando é somente um, eu coloco somente aquele título e encerrou. Mas quando tiver 01, 02, 03, 04, vai ser o caso dessa sequência de vídeos que nós estamos fazendo sobre o porquê devemos evangelizar, tá bom? Nós estamos falando, como eu disse, sobre o porquê devemos evangelizar. No primeiro vídeo nós falamos porque todos nós ficamos destinados à morte depois do pecado. O segundo, a gente falou dizendo que é porque Jesus Cristo é o único Salvador. E hoje nós vamos estar falando o terceiro porquê devemos evangelizar. E é exatamente o tema do vídeo de hoje. Por que nós devemos evangelizar em terceiro momento? Por amor ao próximo. Lembre-se uma coisa: além de nós evangelizando, estamos fazendo uma obra ou um mandado de Cristo, nós também devemos fazer isso por amor. Aquele que anuncia o Evangelho de Cristo deve ser uma pessoa dominada pelo amor. A obra de evangelização deve ser feita por um coração dominado pelo amor a Deus e ao próximo. Entenda isso, a Deus e ao próximo. A Deus em primeiro lugar, depois ao próximo. Deixar de evangelizar é um ato de profundo egoísmo. Por isso devemos evangelizar, porque amamos o nosso próximo e não queremos vê-lo perdido eternamente. Observe bem, quem não a evangeliza, ele está em pleno egoísmo. E o que é egoísmo? Egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses em detrimento dos outros. Ou seja, quando eu sou tomado pelo egoísmo, tudo é meu, ontem, hoje, sempre, tudo para mim. E eu esqueço de compartilhar, de dividir, de dar ao meu próximo. No momento que nós negamos a evangelização, nós estamos praticando o egoísmo, ou seja, amamos a nós próprios e os demais nenhuma atenção. No versículo que nós lemos, em Provérbios capítulo 24, versículo de número 11, olha o que nos diz o texto: livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderem retirar. Lembra que um vídeo anterior a gente falou aqui que o pecado destinou todos nós à morte? Sim. A Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. A gente leu isso aqui. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. No momento que Deus colocou Adão no Éden, ele disse: olha, se você comer do fruto desta árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás. Aquela morte era uma morte física
e uma morte espiritual. Ainda que a morte física de Adão não aconteceu naquele ato, mas a espiritual sim. E a partir dali, Adão morreria. E todos os homens, como eu já preguei aqui, já falei aqui, passaram a ter essa herança, não é, do pecado sobre si. No texto que nós acabamos de ler, diz: livra os que estão destinados à morte. Quem são os que estão destinados à morte? Todos aqueles que pecaram e até então não aceitaram a Jesus como Salvador. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e ele é suave. Então, o homem, ele precisa vir a Cristo. E como é que ele vai vir a Cristo? É claro que precisa de alguém que anuncie o evangelho para ele. E aqui nós estamos sendo, não é, incluídos nesse versículo a livrar os que estão destinados à morte e os que estão sendo levados para a matança. Porque, queridos, nós sabemos que se o homem não aceitar a Jesus como Salvador, não há uma outra saída. Não tem como escapar. É o destino final é a morte. Eu quero ler mais um texto que está no livro dos Salmos, no Salmo 82, e o versículo de número 4, Salmo 82, versículo de número 4, nos diz assim a palavra do Senhor. 82 e 4. Livra os pobres e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Olha aqui uma outra palavra: livrai os pobres e necessitados. É claro que esse texto ele pode incluir também uma necessidade física, mas não deixa também aqui de estar falando da necessidade espiritual. Livra os pobres e necessitados. O pecado tornou a gente pobre espiritualmente diante de Deus. E nós precisamos ter essa consciência que nós podemos livrar estas pessoas, levando elas a serem conscientes da sua culpa, mas como eu já disse em outros momentos, também consciente de que Deus tem um plano redentor, tem um plano de salvação para a vida de todas as pessoas. Em Isaías, capítulo 58, versículo 6, olha o que nos diz a palavra de Deus. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças a atadura do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Aqui outra vez Deus está falando através do profeta Isaías para o povo judeu especialmente, aonde ele diz que deixe livre os quebrantados. É uma outra coisa que o pecado causa na vida da pessoa, é um quebrantamento, ou seja, deixa o homem totalmente moído espiritualmente. Ele é uma pessoa quebrantada ou destruída. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que deixe-os livres e quebrantados livre. E como é que isso pode acontecer? Eu volto a dizer, através do Evangelho. Ainda em primeira epístola de João, no seu capítulo de número 1 de João 3 e versículo 16, está escrito o seguinte: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Observe o que João ele escreve, falando de Jesus. Jesus deu a vida por nós, sacrificou-se. Nós sabemos que o sacrifício de Jesus por todos nós foi um sacrifício superior a qualquer outro sacrifício. Porque Jesus não sofreu apenas a dor da morte. Ele sentiu a dor da nossa culpa, da nossa injustiça,
da nossa falta para com Deus, entendeu? Ele deu a vida por nós. Aí João disse, e nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos. Ou seja, assim como Jesus, ele resolveu sacrificar-se em prol de todos nós. A Bíblia está dizendo aqui que nós devemos também nos sacrificar em benefício de outros. É isso mesmo que a palavra de Deus está dizendo. E quando nós não fazemos isso, a gente não se sacrifica por aquele que está em fragilidade inferior a nós, nós somos egoístas. E é claro que eu estou falando aqui no sentido espiritual, que é o tema principal. É verdade que o próprio Paulo, ele falando, ele disse que gemia ou sentia dores de parto, como aquela que está grávida, até que Cristo fosse gerado no coração dos crentes. Ele falou à igreja, aos Gálatas. Ou seja, ele sentia dor, porque o coração daqueles crentes, Paulo considerou como um ventre de uma mãe que é feito para gerar. E às vezes precisa de um certo tratamento, de um certo tempo tratando para que ela possa gerar. Paulo disse, eu sinto dor como aquela que está de parto até que Cristo seja gerado. O que ele quis dizer com isso? Que nem sempre, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a palavra, as pessoas são convencidas do seu estado deficiente diante de Deus, bem como são convencidos de que há um plano redentor de Deus para ela. E Paulo diz que ele sentia dor por conta disso, ou seja, Paulo estava mostrando que enquanto eles não entendessem isso, enquanto Cristo não tomasse o espaço no coração deles, Paulo continuava passando um processo de sofrimento. Mas é interessante que Paulo não desiste. Paulo não desiste de continuar falando àquele povo até que Cristo se apoiasse no coração deles. Então, concluindo este vídeo, o vídeo de hoje, nós devemos sim evangelizar porque é uma prova de amor para com aqueles que ainda não são participantes do plano redentor de Jesus. E quando nós não fazemos isso, nós somos egoístas. Nós somos egoístas. E, portanto, o ato de evangelizar é um amor tanto por Deus, em primeiro lugar, como para com o próximo ao nosso lado. Que Deus abençoe você e a sua família. Pense nisso. Se você, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, aonde você estiver, se você não está fazendo isso, queridos, isso é um ato de egoísmo. Você está pensando somente em você. Você deve compartilhar aquilo que você recebeu do Senhor. A Bíblia diz assim, dá de graça o que também de graça recebeste. E é claro que quando a Bíblia fala assim, está se referindo à salvação que para mim não custou nada. Para mim não. Jesus pagou o preço, mas para mim não. É só eu tomar uma decisão e aceitar, sou salvo. Como qualquer outra pessoa. Então, isso que eu recebi de graça, foi a graça de Deus na minha vida, eu devo também passar de graça para as pessoas que ainda não têm, não estão participando desse momento, tá certo? Que Deus abençoe. Eu vou estar orando agora por você e por toda a sua querida família, para que Deus esteja abençoando, tá bom? Eu acredito que o Senhor vai visitar você e toda a sua casa, onde você está. Vamos orar então? Você que não é crente pode aceitar Jesus onde você está. Você que está afastado pode voltar para o Senhor Jesus. Ele quer salvar a sua alma. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, em cuja presença nós estamos. A Ti a minha gratidão, ó Deus, por mais uma vez poder falar a Tua palavra, Senhor. Quando esta palavra chegar ao coração, ao ouvido das pessoas, Deus, fala com elas. Abençoa aquelas vidas que estão passando por dificuldades. Oh, Senhor, os que estão em desespero, em fadiga, em inquietação, entra com calmaria, os lares, as famílias. Oh Deus, os que estão
de luto neste momento, os órfãos, as viúvas. Pai bendito, aqueles que estão passando por momento de privações, falta de pão, de vestes. Senhor, abre as portas e abençoa. As famílias que estão sofrendo por ter membros da mesma são envolvidos no crime. Deus, tenha misericórdia destas vidas, não deixa perecer. Pai bendito, os que acordam agora, estão indo às suas atividades. Prospera, Senhor, o dia de cada um. Os que voltam depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. Pai bendito, santo Senhor, eu te peço também agora, Deus, por este canal. Abençoa esse canal, Senhor. Faz ele crescer, que seja de bênção para todos que tenham acesso a ele. Nos dá humildade, simplicidade, para falar a tua palavra. Abençoa a tua igreja nesta cidade, no nosso Brasil, no mundo. Abençoa os missionários. Oh, Pai querido, eu te peço por todos, no querido nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua querida família. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário. E o mais importante, inscreva-se no canal. Deus abençoe você e família. Até o próximo, se Deus quiser.